Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Quero meditar com vocês hoje, neste momento, sobre algo que a humanidade vive procurando. Eu, você, todos. É algo chamado felicidade. E eu quero hoje, como tema desta palavra, fazer-lhe uma pergunta, como tema da palavra. Você é feliz? Você é feliz? Você já encontrou a felicidade? Estou falando felicidade no sentido pleno do seu ser. Não uma felicidade aparente. Alguns até podem dizer, eu sou feliz porque eu encontrei Jesus. Amém. Mas eu quero saber se você é feliz no seu ser pleno. Você é feliz? Por que você é feliz? O que te traz felicidade? E eu quero meditar com você hoje com respeito ao que a palavra do Senhor nos diz a respeito de felicidade e o ensinamento que ele nos dá para encontrarmos a felicidade. O ensinamento que o Senhor te dá para que você encontre a felicidade. E se já encontrou, para que você continue neste caminho. Não sei qual o método que você usou, que você imagina que tem para ser feliz. Mas a palavra de Deus tem um método infalível para que as pessoas, nos seus sentidos humanos e espirituais, sejam felizes, sintam-se felizes aqui na Terra. Eu já conversei com algumas pessoas e quando entro nesse tema e elas dizem assim, que motivo eu tenho para ser feliz? Alguns carregando mágoas, rancores, carregando dentro de si sentimentos do passado que vem trazendo até hoje, outros sentimentos do presente, outros com os seus sonhos do futuro, naquele sentido de que dizer não vou conseguir, outros ansiosos por conseguirem algo que possa lhe fazer feliz e não consegue, e isso traz frustrações, insônias e tormentos, feições decaídas, porque a felicidade não entrou dentro do seu coração, ou essas pessoas nunca entenderam realmente o que é felicidade. Tem muita gente de posse daquilo que ele possa fazer feliz, mas, no entanto, essas pessoas ainda continuam infelizes por não enxergar aquilo que está na sua frente, aquilo que está tão óbvio em suas vidas, e ficam como cegos procurando algo que já tem. Quero ler um trecho da palavra do Senhor, se você puder acompanhar. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5 do livro de Mateus. Vamos ler do capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém. Nós vemos aqui nesse sermão, chama Sermão da Montanha, Jesus dando uma direção para que as pessoas fossem felizes, para que as pessoas sejam felizes, para que você seja feliz. É procurar andar nesse método, nessa visão que Jesus ensina. Isso é um ensinamento. Jesus não está dizendo algo aleatório. Quem tiver isso, vai. Quem tiver isso, quem não tiver, quem tiver. Ele está dizendo, olha, faz isso aqui. Procura agora começar a colocar isso na prática da sua vida, para que você seja realmente feliz. Não é feliz por um momento. Não são momentos felizes, como muitos poetas aí falam em momentos felizes. Mas aqui está se falando em uma vida feliz, uma vida completamente feliz. Completamente satisfeito. Porque felicidade não está diante de mim e de você, naquilo que se possui, naquilo que se está nas mãos. Mas felicidade está muito mais ligada a um sentimento de dentro de você, de estar satisfeito consigo mesmo, com as pessoas, com Deus. É uma satisfação plena que independe de coisas ou de pessoas. Independe disso. Se tiver com muito dinheiro, está feliz. Está sem dinheiro, feliz. É algo de dentro, que jorra de dentro. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É uma fonte jorrando dentro de você. É isso que Jesus ensina. É esse tipo de felicidade, que independe de circunstâncias. Alguém me aborreceu. Continuo feliz. Está faltando. Continuo feliz. Tenho de sobra. Continuo feliz. O limite, o grau da felicidade está ali. Tenho muito, estou feliz. Tenho pouco, estou feliz. Tenho nada, estou feliz. Não baixa, não. Conserva-se feliz. E Jesus nos ensinando isso, ele fala da seguinte maneira: felizes são os que sabem e sentem que são pobres espiritualmente. Espiritualmente pobres. Ou seja, eu não entendo nada das coisas de Deus. Eu não compreendo as coisas que Deus faz. Sou pobre de espírito, eu não tenho uma visão, eu não estou satisfeito com isso. Eu sou pobre, eu quero mais, eu quero trazer algo para dentro de mim. Eu sou pobre, porém eu quero algo para satisfazer a minha pobreza. Então, quando eu reconheço isso, mesmo estando dentro do Evangelho, mesmo sendo crente há 10, 20 anos ou mais, mesmo começando hoje, mesmo não sendo nem crente, mas eu reconheço, eu digo, poxa, eu sou pobre nisso, eu não entendo isso. Como é que é isso mesmo? Então, eu vou cair no entendimento de querer pesquisar, de querer
entender, de querer compreender essas palavras que Jesus está dizendo. Quando a gente começa a se sentir assim, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Porque quem sente que não tem necessidade das coisas espirituais, já se sentem ricos. Porque eu não sinto necessidade, eu já tenho o suficiente. Quando eu não desperto o desejo, quando você não desperta o desejo do conhecimento das coisas de Deus, demonstra, sem palavras, que você não é pobre naquilo, que você não sente necessidade daquilo. Porque o pobre sente necessidade, gente. O pobre sente necessidade. O que é pobre de alimento, ele sente necessidade do alimento. Ele quer o alimento. O que é pobre de dinheiro, de não ter condições de comprar um pão para um filho ou para si, ele quer uns centavos para comprar um pão. O que é pobre, o que entende que é pobre espiritualmente, eles começarão a ser felizes. A palavra diz, felizes são esses que começam a querer entrar no conhecimento do reino dos céus. Conhecer o reino dos céus. Aí Jesus diz, deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus pertence a esse tipo de pessoas que estão sempre se sentindo pobres, sempre querendo mais. Aí ele procura ler Bíblia, aí essas pessoas começam a querer orações, orar, essas pessoas começam a querer a cantar hino, sente o desejo de absorver algo para satisfazer a sua pobreza espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus fale no teu coração. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são aquelas pessoas que choram diante do Senhor, que entregam as suas necessidades aos pés do Senhor, porque eles serão consolados por Deus. Muita gente chora e não sabe a quem dirigir aquele lamento, aquele choro, aquela necessidade. Não sabem a quem dirigir. E apenas pessoas se entristecem, ficam tristes, mas não levam para o Senhor. Choram, mas não levam o seu choro. Têm necessidades, mas não levam suas necessidades a Deus. Apenas alguns dizem, o Senhor está vendo tudo. E Deus diz para você que um dia já disse isso, eu estou vendo. E aí? Pronto. Você diz que ele está vendo, ele diz que ele está vendo. Você fica triste e ele continua vendo. Você continua com a necessidade e ele vendo. Entende? Que é você que tem que levar a Deus a sua necessidade. Você que tem que abrir o coração para que ele possa agir. Porque somente ele vê e você com o coração fechado, isso não vai adiantar, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus que respeita a minha e a sua decisão. Você que tem que decidir se quer ele ou não. Ele está aí, de braços abertos, ele está mostrando, indicando, mas você tem que abrir o coração. Quem tem que abrir o coração somos nós, as pessoas. Temos que abrir o coração para o Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes são aqueles que não tratam as situações com guerra, que não tratam as situações, mesmo sendo ofendidos, continuam sem ir de encontro ferozmente, sem ir de encontro para a luta, para guerrear, para brigar, querendo confrontos.
Os mansos, eles se recuam. Os mansos recuam. O outro está querendo a confusão, o outro está querendo a agressão. Isso pode ser dentro de um casal, em casa. Pode ser o marido e a mulher. Aquela gritaria, aquela coisa toda. O outro manso, olha, deixa passar esse momento. Não se levante com ele para jogar pedra por pedra. Os mansos herdarão a terra. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo? Os mansos é que têm o domínio. Por que os mansos têm domínio? Porque enquanto o outro, a mente, encheu-se de adrenalina e ele perdeu até o sentido, diz até coisa que nem queria dizer, ou seja, perdeu o controle, se descontrolou, não tem mais domínio sobre si. Quantas pessoas têm feito tantas besteiras porque perderam o domínio sobre si? Muitas vezes pelo efeito da bebida, pelo efeito da droga, pelo efeito simplesmente sem bebida, sem droga, mas explodiu. Vinha acumulando certas coisas, dentro, uma bomba explode. Os mansos, autodomínio, autocontrole, enquanto o outro está lá esbravejando, aquele outro, o manso, olha e diz, coitado, olha o comportamento dele, olha a maneira dele. Os mansos, ele tem um escudo protetor do domínio próprio, um escudo do dominador, bota na frente o escudo e está ali. O outro está aquela coisa capaz de dar um infarto, o coração estourar. E o manso olhando e dizendo e conversando consigo mesmo, conversando com Deus. Senhor, tem misericórdia dele. Tem misericórdia dela, Senhor. Olha para aí como é que ela está. Olha, não entendeu nada, está desorientada, está desse jeito, acalma o coração dela, tudo mais. Isso causa doenças. O manso, ele tem domínio próprio. É um dom do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes, irmão. A felicidade está nesses pontos. Ser pobre de espírito, ou seja, buscar as coisas espirituais. Aí você está encontrando felicidade. Nos que choram e são consolados nos pés do Senhor, esses encontram felicidades. Os que são mansos, esses encontram felicidade. Os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Justiça, irmão. Justiça, no sentido bíblico, significa fazer a vontade de Deus. Esta é a justiça. Por isso que Deus é justo, porque Deus faz a sua vontade em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, a justiça de Deus na minha vida, na sua vida, é boa, é perfeita e agradável ao nosso ser. Bem-aventurados os que têm fome e sede, felizes o que tem fome e tem sede de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós vemos alguém falar em justiça, mas agora há pouco mesmo na televisão você vê as passeatas, as pessoas com placas, justiça, justiça. Na verdade, o que eles estão querendo é punição. Justiça. Não é fazer a vontade de Deus. Quer que ele pague. Ou seja, sentimentos de ódio no coração, de raiva, querendo justiça. Até com agressões de palavras e até jogam objetos em cima de alguém, quebram o carro da pessoa, quebra a casa, e que se brincar mata, pisa em cima, lincha a pessoa, dizendo que quer justiça. E quando isso acontece, aí diz, pronto, agora a justiça foi realizada. Ou seja, o ódio dentro do coração foi liberado. Porque justiça
não é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Deus. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, quando você começa a não desejar mal a alguém, quando você começa a perdoar alguém que te feriu, você começa a fazer justiça. Mas ele fez isso e aquilo, destruiu minha vida. Mas, bem-aventurado, feliz é você quando perdoa. Porque o perdão, aí você pode dizer assim, mas perdão para quem não merece? E já viu quem merece precisar do teu perdão? Aleluia. Quem merece não faz o errado. Quem merece não precisa de ser perdoado, porque ele faz a vontade de Deus. Quem precisa de perdão é quem não merece realmente. Quem mereceu do perdão de Jesus foi eu e você, porque não merecemos. A graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, um favor de Deus, algo que Deus deu para alguém que não merece de forma nenhuma. Mas Deus deu assim. É isso que o Senhor nos ensina, que perdão, quando eu perdoo, quando você perdoa, você começa a ser feliz. Por que tanta gente com câncer, tanta gente doente, com insônia, tomando remédios controlados, porque não perdoaram? Não quero dizer que todos os casos se refiram a esta finalidade. Não estou falando isso. Mas estou falando que isto também pode contribuir para alguém que não perdoa. Tem mulheres que têm ódio, raiva do próprio marido. Por quê? Porque sofreu tantas coisas no passado e hoje continua convivendo às vezes, mas com aquele rancor, com aquela que não imperdoável. E isso lhe traz consequências danosas a si mesmo. Ser felizes essas pessoas como? Felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são plenamente felizes. Não encontram apenas momentos felizes, mas estão em um sentimento, uma amplitude da presença de Deus nas suas vidas, que é uma felicidade além da imaginação humana, uma felicidade além do pensamento e do entendimento intelectual ou humano. É uma felicidade na alma e no espírito. É uma felicidade que jorra de dentro para fora, que sai. Então eu sou feliz. Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, eu não tenho ninguém que durma nos meus sonhos comigo. Não tenho ninguém morando dentro de mim a não ser a pessoa de Jesus. Porque quando você não perdoa alguém, essa pessoa começa a morar dentro de você. De dia e de noite. A sua mente lembrou, vem aquele sentimento ruim. Ela mora, ela está aprisionada dentro de você e você é aprisionada por ela. Quando você libera ela, ela sai de dentro de você. Quando você libera o perdão, ela sai de dentro. E você agora lembra-se daquela pessoa, lembra-se daquela situação, mas não sente nada que venha lhe afetar, nada que venha lhe destruir por dentro, que venha lhe aprisionar, que venha lhe trazer tristeza, nada. Simplesmente você olha e não sente nenhum desses sentimentos. Pelo contrário, você sente amor, você sente compaixão, você sente assim pelaquela pessoa, poxa, e ela não mudou ainda, que bom que ela mudasse para alcançar também a salvação, porque Jesus te ama, e Jesus ama o outro também. Jesus te ama e ama o que te ofendeu. Jesus ama o outro e ama você, que também ofendeu. Então, o amor de Deus, ele é um amor
constante sobre nós. E a nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus. Porque quando começa-se a fazer a vontade de Deus, começa-se também a sentir o amor de Deus, porque você começa a exercer aquilo que o Senhor Jesus, se estivesse hoje aqui, estaria realizando. E ele, naturalmente, começa a realizar essas coisas através de você. Quando você começa a exercer a vontade de Deus, é como que o próprio Deus esteja exercendo através de você. Aí é quando tudo fica maravilhoso, porque você começa a sentir a vida de Deus jorrando de dentro de você. A vida de Deus jorrando de dentro de você. E isso é felicidade. Tá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes aquele que tem misericórdia do outro. Às vezes, sentimos misericórdia por aqueles que estão necessitados visivelmente. Então, aquele que está passando fome, aquele que está passando uma necessidade extrema. Aí, muitas vezes, nós sentimos aquele sentimento de misericórdia. Chega, dói de ver a situação daquela pessoa. Mas uma coisa é interessante, irmãos. Nós devemos sentir misericórdia também pelos até que fazem o mal. Por aqueles que estão no erro da vida. Por aqueles que vêm sobre nós, muitas vezes, até com agressões. Devemos sentir misericórdia dessas pessoas porque na visão de quê? De que elas são cegas. Ela faz aquilo porque não tem sabedoria, não tem entendimento e vão pagar o preço. Muitas vezes limitamos a nossa vida somente neste momento. Porém, saibamos que a nossa existência é muito além de que uma vida simplesmente humana nesse corpo que você tem. É muito mais além. E nós muitas vezes ficamos tão aprisionados neste mundo, de uma forma tão humana, um humanismo imperando dentro das pessoas, que vivemos sabendo que vamos partir daqui, mas vivemos como que nunca fôssemos partir. Eu sei que vou, mas vivo como se nunca fosse. E não pode ser dessa maneira. Não podemos nos dar a este engano. É saber que vai e se preparar para ir. Para não chegar de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito e de qualquer maneira não se chega à presença de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem um método, tem um caminho a seguir. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Tem uma verdade, uma, única. A única verdade é somente uma, não tem duas, não tem três. É um único caminho. É a única verdade. E é um único Salvador. E aí encerrou. Todos os outros modelos, todos eles são enganosos. São caminhos que levam à destruição. Não adianta querer se iludir com outro caminho. Não adianta se iludir com outras ideias ou criar modelos novos. Mas não chega a lugar nenhum. O que vai realmente acontecer de se chegar é quando você naturalmente entende e compreende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então, ter misericórdia de quem? De todos, irmãos. Do bom e do ruim. Do que está sofrendo e também colocar no coração daquele que está fazendo sofrer. Tenha misericórdia do que sofre e do que está ocasionando aquele sofrimento. Porque o que sofre
buscando ao Senhor, será consolado, será confortado. E o que oprime e o que faz o outro sofrer, se ele está nessa situação, como ele vai buscar Deus? Porém, precisa-se de que ore por ele, que mostre a Deus ele, para que ele, se ele conseguir olhar para o Senhor, ele para de fazer o outro sofrer. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Salvou duas almas. Uma, não condenou uma e nem condenou a outra. Apenas mostrou ao Senhor e pediu ao Senhor para que os dois sejam salvos. Para que os dois alcançassem o perdão de Deus. Não podemos tomar partido de um lado nem de outro. Devemos estar sempre na posição, aleluia, desse daqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos que estar na posição de filhos de Deus, pacificadores. Razão para um, razão para outro, não é assim. Ou seja, quem tem razão deve dar razão a quem tem razão e vice-versa. Mas não pode tomar partido no coração, de deixar ódio, de deixar rancor, ou de aumentar a guerra. Mas não é tão assim não, rapaz. Alivia, esfria a cabeça. Procurar sempre estar dando conselhos de pacificação. Se tem um oprimindo o outro, vai lá. Procura saber o que é que está acontecendo. Procura amenizar, apaziguar. Aquele que está mais alterado, vai junto dele também. Procurar saber os motivos e tudo mais. Vai junto do outro também. Quem sabe pode ter sido também ocasionado também aquela situação também. Ninguém sabe. Tem que tomar esclarecimento dos dois lados. Aí a Bíblia diz que felizes são os pacificadores. Porque quando ele começa a pacificar situações, a trazer em harmonia certas situações e certos momentos, aleluia, eles começam a ficar parecidos com Deus. Quando começa a querer trazer união, unidade, sempre união. Não quer dizer que é somente em um momento, mas é alguém que começa a ter um sentimento de pacificador, de harmonia entre todos, de trazer bons relacionamentos, bons contatos uns com os outros. Esses daí começam a ficar parecidos com Deus. E agora começam a ser chamados filhos de Deus. Porque o filho tem o DNA do pai. O filho de Deus tem o DNA de Deus. Os filhos das trevas têm o DNA do príncipe das trevas. Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua maneira de se comportar. Pode até fingir, tanto um quanto o outro. Mas Deus, que sonda os corações, sabe a verdade. E é Deus que vai chamar de filho. Os pacificadores, os que têm um coração que não toma partido. Não tome partido de A e nem de B, no sentido de querer confusão. Agora vai ser nós dois contra ele. Não. Você é pacificador. Você nem é contra um nem contra o outro. Você é aquele que está pronto para trazer harmonia. Trazer paz. Se conseguir, amém. Se não conseguiu, tentou. E Deus sabe. Deus viu a sua destreza quanto a isso. O seu interesse quanto a isso. Então, é importante, irmãos, que queiramos ser felizes, mas ser felizes pela palavra de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que estão trazendo a justiça, ou seja, felizes por causa da justiça, que são felizes ou são perseguidos porque está fazendo a vontade de Deus.
por causa da justiça, porque está fazendo a vontade de Deus. E Deus diz, mas está sendo perseguido, está sofrendo. E como é que alguém vai dizer, mas ele está sofrendo, está sendo perseguição, está fugitivo, às vezes preso, como o apóstolo Paulo e outros. A Bíblia diz que eles são felizes, como já falamos. A felicidade não consiste na situação geográfica onde você está ou como você está. A felicidade está em fazer a vontade de Deus. Nas cadeias, tem pessoas libertas dentro das prisões, das cadeias. E tem pessoas presas do lado de fora, aqui do lado de fora das cadeias. Prisionadas, presas, oprimidas fora. E outros livres, libertos dentro de prisões. É uma questão de justiça, de querer fazer a vontade de Deus, ser justo como Deus é, fazer a vontade do Senhor. Quanto mais você se desenvolve a querer fazer a vontade do Senhor, você executa a justiça de Deus. Aleluia. Bem-aventurados são quando os injuriarem, perseguirem, né, e dizendo todo mal contra você. Isso acontecer, continua fazendo a vontade de Deus, não dá ouvidos, porque essas perseguições não vêm dos céus, mas vêm das trevas. E você continua no caminho dos céus. Você nunca vai conseguir agradar as trevas e nem está aqui para isso. E nem Deus veio para agradar as trevas. Jesus não veio para agradar as trevas. Pelo contrário, veio trazer luz para que as trevas fossem banidas, jogadas fora. E você, a Bíblia na continuação diz que você é luz do mundo, sal da terra, no versículo 13 do Mateus 5. Sal da terra, ou seja, o Senhor está oferecendo a você uma vida com qualidade de vida. Qualidade de vida você terá na medida que for procurando executar esta maneira de viver. É a sua maneira de viver que vai trazer uma qualidade de vida para você e alegria, felicidade, bênçãos. Ser feliz com o que já se tem. Ser feliz da forma que é. Ser feliz pela transformação do poder da palavra de Deus na sua vida. Ser feliz porque encontrou ao Senhor Jesus, porque encontrou a verdadeira felicidade. Porém, não podemos de forma nenhuma ser apenas ouvintes da palavra. Porém, a verdadeira felicidade é encontrada na prática da palavra. Oh, glória! Praticar a palavra, custe o que custar. Construa o que tiver de ser desconstruído para viver a palavra. Fazer a vontade de Deus, primeiro, e não a dos homens. Cuidado. Importa mais fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Pense nisso. Mas se eu fizer a vontade de Deus, eu vou perder. Que você perder fazendo a vontade de Deus é porque não presta. Pode perder. Encontre a felicidade. Pode perder. Encontrando a felicidade, você não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou. Talvez você esteja com medo, alguém com medo de perder algo. E agora, o que será de mim? Será uma pessoa feliz. Se for perder por praticar a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo na alegria e na tristeza. O Senhor é contigo em todos os momentos da tua vida. O Senhor está contigo. O Senhor quer te fazer
feliz. E o Senhor é quem te sustenta. É o Senhor quem cuida de ti. Antes de você nascer, no ventre da sua mãe, o Senhor já cuidava de você. E é Ele que vem cuidando de você até hoje. Não é fulaninho, ciclaninho, A e B. Não é isso ou aquilo que vem cuidando de você. Não é a sua própria sabedoria ou a força do seu braço. Felizes aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Feliz, meu irmão. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Entrega verdadeiramente a vida a Jesus para praticar a palavra de Deus. É praticando a palavra de Deus que está se entregando a vida a Ele. Não é de outra forma. Tem que entregar, tem que declarar. A verdade é essa, declarar abertamente. Porque quem ama, diz que ama. Ora, o rapaz encontra uma moça bonita e diz, estou apaixonado e estou amando. A moça encontra um rapaz e diz, é esse daí. E aquele que encontra Jesus diz, é esse daqui. E não quero me afastar dele. Tenha um encontro com Jesus, comece a praticar a palavra, comece a ser feliz praticando a palavra e sempre no sentido da pobreza espiritual, para que o Senhor venha a estar abrindo a tua mente, dando entendimento, iluminando a mente para a compreensão das coisas do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Neste momento eu quero fazer uma oração por você, para a glória do nome do Senhor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e Deus santo, eu te apresento, Pai, esse teu filho, tua filha, que tem aqui, Pai, participado deste vídeo, Pai, aqui assistindo esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que a verdadeira felicidade, meu Deus, esteja sendo alcançada pelos teus filhos e tuas filhas, Pai. Aqueles que já estão praticando a felicidade, Pai. Aqueles que já estão sendo felizes na prática. Praticar felicidade, Pai. Este é o ponto, praticar a felicidade. Aqueles que já estão praticando, que continuem nesta prática, Deus. E aqueles que ainda estão sem entender direito, Pai, a praticar esta felicidade, que o Senhor esteja, Pai, despertando, que o Senhor esteja orientando, Pai, dando entendimento, meu Deus, para que a verdadeira e plena felicidade alcance os corações de cada um dos teus filhos, do coração do teu povo, meu Pai. Vai, Pai, ao encontro, Pai, daquele que está neste momento com necessidades. Tu sabes as diversas necessidades de que as pessoas estão passando, Deus. Tu sonda os corações, tu sabes a necessidade pessoal de cada um. Vai aí, Pai, neste momento, você receba de Deus agora o conforto, receba o consolo do Senhor, receba a felicidade de Deus em seus corações para que você seja feliz. Receba a Jesus Cristo, o autor e consumador da salvação. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.